A criação de um bom vilão é uma arte complexa que vai além de simplesmente designá-lo como mau e pronto. A verdade é que nada torna seu herói mais heróico do que um oponente digno, um verdadeiro vilão. Assim como você gasta tempo desenvolvendo seu personagem principal, é imperativo dedicar a mesma atenção ao antagonista para que sua história alcance seu potencial máximo. Muitos escritores cometem o erro de negligenciar a construção do vilão, criando um personagem unidimensional que é simplesmente mau porque é mau. Esses vilões caricatos parecem mais adequados a melodramas do que narrativas ricas e envolventes. A chave para um vilão memorável é conferir-lhe uma motivação real, uma razão para ser a pessoa que se tornou. Se você se encontra preso na criação de um vilão autêntico, experimente um exercício revolucionário. Coloque-se no lugar dele. Mesmo que você não se veja como um vilão, todos têm seu lado sombrio. Pode ser algo tão simples quanto a reação visceral inicial quando alguém leva crédito por algo que você realizou. Ao explorar esse lado sombrio, você pode começar a entender o que faz um bom vilão funcionar. Vilões são pessoas reais que enfrentaram situações terríveis em suas vidas, momentos que poderiam ter moldado os heróis, mas em vez disso os tornaram adversários formidáveis. Suas raízes de amargura e raiva cresceram quando o processo de amadurecimento foi interrompido, e isso oferece uma explicação para suas ações. Embora a motivação do vilão não o desculpe, ela o torna mais do que um estereótipo bidimensional. A criação de uma história de fundo para o vilão torna-o real, crível e até mesmo atraente em alguns aspectos, adiciona camadas à narrativa. Nessa entoada, eu posso citar os exemplos de Doflamingo em One Piece, Hiboku em Kingdom, Makima de Chainsaw Man, Garou de One Punch Man, Griffith de Berserk, Shigaraki de Boku no Hero e Muzan de Kimetsu no Yaiba. Alguns deles possuem um passado o qual os moldou em vilões, já outros um grande objetivo de vida que os transformou no antagonista da série. Porém, neste vídeo eu decidi falar sobre os vilões de Jujutsu Kaisen, que na contramão do que acabei de falar são personagens mais rasos, sem uma grande missão ou um passado doloroso. Todos são maus porque são maus, ou melhor, todos fazem o que fazem porque é de sua vontade natural e desejo. Quer saber mais sobre como Gege Akutami criou os melhores antagonistas da nova geração, indo na direção oposta ao que a indústria e o mercado estabeleceram como parâmetro? Então fica comigo neste vídeo que te conto tudo. Salve galera, eu sou o King, bem-vindos ao canal Mangalizando, trazendo sua análise completa de mangás e animes. Deixe o seu like e se inscreva para acompanhar mais conteúdos de Jujutsu Kaisen. Não se esqueça de seguir as redes sociais que estão na descrição e bora lá mangalizar. Em contraste com os vilões tradicionais cujas motivações muitas vezes são enraizadas em amargura, raivas ou eventos traumáticos, existem personagens que desafiam as convenções ao agirem sem grandes propósitos morais. Esses antagonistas desprovidos de uma clara divergência entre o bem e o mal são guiados principalmente por seus próprios desejos e vontades, mesmo que suas ações sejam interpretadas como malignas pela sociedade. Ao criar vilões com motivações mais pessoais e egocêntricas, os escritores têm a oportunidade de explorar a complexidade da natureza humana. Esses personagens muitas vezes se veem como agentes da própria justiça, rejeitando as normas sociais e morais que governam o comportamento humano. Sua visão de mundo pode ser moldada por uma filosofia de individualismo extremo, onde a busca por satisfação pessoal se sobrepõe a qualquer consideração ética. Esses vilões sem grandes propósitos morais podem ser dotados de uma liberdade extraordinária, agindo conforme sua própria vontade e alheios às restrições impostas pela sociedade. Sua imprevisibilidade os torna personagens intrigantes, desafiando as expectativas do leitor e proporcionando reviravoltas surpreendentes na trama. No entanto, é importante equilibrar essa falta de moralidade com uma profundidade psicológica que permita aos leitores compreender as motivações subjacentes que impulsionam suas ações. Explorar o lado mais hedonista e autônomo desses vilões oferece uma oportunidade única de questionar as normas sociais e os conceitos convencionais de certo e errado. Ao mesmo tempo em que esses personagens podem ser percebidos como ameaças à ordem estabelecida, eles também desafiam os leitores a refletirem sobre a relatividade das noções de moralidade e justiça. Portanto, ao criar vilões que agem segundo suas próprias vontades, os escritores podem abrir espaço para narrativas mais complexas, desafiando os estereótipos tradicionais de bem e mal e explorando as nuances fascinantes da psicologia humana.
E seguindo este caminho em Jujutsu Kaisen, vamos encontrar 3 tipos de vilões que podemos distinguir com muita facilidade, ao mesmo tempo que encontramos algumas semelhanças entre eles. Então vou começar falando daquele que na verdade forma um grande grupo que compartilham o mesmo objetivo e construção narrativa. E é claro que são elas, as maldições. São seres formados a partir da liberação de energia negativa que os humanos da Terra produzem. Essa força propulsora é capaz de se acumular em grandes ou pequenas quantidades, dando origem a seres relacionados àquele tipo de sentimento. Ou seja, desde a sua origem, as maldições são formadas por aquilo que essencialmente produz um vilão. A energia amaldiçoada liberada pela humanidade pode vir de seus maiores traumas de raiva ou medo. Como Mahito explica para Junpei lá no início da série, quanto mais o indivíduo libera essa energia ou um grande grupo de pessoas, mais forte e desenvolvida será a maldição criada por este sentimento. E como vimos, foram assim que surgiram o próprio Mahito, Jogo, Dagon e Hanami. Jogo representando o medo humano pelos desastres naturais causados pelo fogo, como vulcões. Dagon pelo medo à água, como peixes, enchentes e tsunamis. Hanami por tudo aquilo relacionado à terra, como plantas e deslizamento. E por fim, Mahito que representa a alma humana, gerado pelos sentimentos de depressão, ansiedade e todos os outros medos da mente humana. São eles que estão no ponto mais alto de desenvolvimento deste grupo, e o que podemos notar entre eles é que mesmo aqueles com a mente mais desenvolvida não vivem por um grande propósito. Nenhum deles possui um verdadeiro objetivo de vida. Mesmo com sua aliança com Kenjaku, eles estavam ali apenas para seguirem suas ordens, e mesmo assim as quebravam, como Jogo foi enfrentar Satoru mesmo com Kenjaku dizendo que ele acabaria morto. A maldição do fogo estava apenas seguindo seu desejo natural. Essa aliança surgiu apenas para que eles tivessem força suficiente para tirar Gojo de cena e pudessem fazer o que bem entendessem. Quando eles conseguiram isso, cada um foi para o seu lado fazer o que achavam melhor. E podemos notar isso claramente com as diferentes intenções de Mahito e Jogo para com Itadori e Sukuna. Então, ser um grande objetivo e desenvolvimento passado, as maldições de Jujutsu Kaisen são uma má construção de vilão? Jamais, e é aqui que começa a surgir toda a genialidade de Gege para a criação de vilões. Ele nos responde essa questão no fim do arco de Shibuya, mais precisamente na luta de Itadori e Mahito. Nela, a maldição que foi construída como aquele vilão que você tem raiva só por existir, principalmente pelas mortes de Nanami e Nobara, se aprofunda nas questões de desenvolvimentos filosóficos que eles possuem. Na própria luta, Mahito continua a afirmar que ele e Yuji são iguais, como se fossem lados opostos da mesma moeda. E quando paramos para refletir, é isto que encontramos. As maldições surgem dos sentimentos negativos humanos, ou seja, elas são seus predadores naturais. Elas estão ali apenas para consumir a raça humana e destruí-la. Porém, da mesma energia amaldiçoada que surgiu um ser que busca eliminá-lo, surgiu também um terceiro grupo de indivíduos para que combatessem essas maldições, e foram assim que surgiram os feiticeiros Jujutsu. E da mesma forma que as maldições utilizam esses sentimentos para caçar os humanos, os xamãs utilizam do mesmo meio para caçar as maldições. O primeiro grupo de vilões de Jujutsu Kaisen não possui um grande objetivo, eles apenas estão dentro de um ciclo natural do curso da vida. Os humanos geram as maldições que geram os feiticeiros e eles duelam entre si apenas para sobreviverem. E se você não achou Mahito incrível tanto para o lado ruim quanto bom, tente entendê-lo de novo após ver este vídeo. Agora vamos partir para o segundo tipo de vilão de Jujutsu Kaisen e seu maior representante, o Rei das Maldições, Ryumen Sukuna. Ainda não sabemos bem qual sua origem e como ele nasceu, afinal isso não irá importar para a construção de personagem que Sukuna é. Sua tarefa dentro da obra é se postar como o pináculo da força e perfeição que os mocinhos precisam derrubar se quiserem paz e ordem no mundo. Ele é um feiticeiro de 1000 anos atrás que viveu na Era Heian, um tempo obscuro da história humana conhecido como a Era de Ouro do Jujutsu. Neste período, todos os xamãs acabaram se juntando para eliminar Ryumen, porém eles perderam. E Sukuna se postou como uma figura histórica, o feiticeiro mais forte da história, o Rei das Maldições, o demônio imaginário e um deus. Após isso, ele divide sua alma em 20 objetos amaldiçoados que o permitiria reviver no futuro quando um receptáculo perfeito fosse desenvolvido. E isso aconteceu com o surgimento de Yuji Itadori e seu consumo de dedos do Sukuna. O Rei das Maldições estava de volta para trazer o terror de 1000 anos atrás. Porém, o que move Ryumen?
Ele já conquistou tudo na sua época, um corpo perfeito, um poder sem precedentes e um status de Deus e se postou como o mais forte. Qual seu objetivo em atravessar as eras? Para Yorozu era o amor. Sukuna se colocou em um nível tão alto que acabou se distanciando de todos e ficando extremamente sozinho. Assim, se ele encontrasse um oponente digno, realizaria seu desejo. Porém, na luta entre os dois, ela pôde notar que não era isso. O Rei das Maldições já conhecia o amor. Em sua luta contra Hajime, entendemos o real significado de suas atitudes e o que ele almeja. Primeiramente, quando você nasce tão forte quanto Satoru, Sukuna e Kashimo, você acaba por desconhecer a fraqueza. Então assim não pode se relacionar com os fracos e quanto mais o tempo passa, mais forte e longe de todos fica. A força absoluta se torna solidão. Porém, isso se aplica somente a Gojo Hajime. Ryumen estava em um nível mais além. Ele reconheceu o amor toda vez que aparecia algum desafiante para provar a sua força. Os fortes são amados somente por serem fortes, e a sua resposta para isso era o amor. Mas para Sukuna, mesmo esse tipo de sentimento era inútil, não era o que ele buscava. O patamar que Ryumen estabeleceu de ser o mais forte entre os mais fortes fazia com que ele não dependesse de outras pessoas ou objetivo para se satisfazer. Ele apenas queria seguir as suas vontades e desejos. Se ele quer comer, ele come. Se estiver ali irritando, ele mata. Se for interessante, ele se diverte. Ele apenas vive dentro de suas próprias possibilidades. Se os outros não conseguem medir, isso é problema deles. E mesmo se alguém achar que isso poderia causar tédio, saiba que a raça humana diversificada e passageira é o suficiente para petiscar e matar até o dia de sua morte. Sukuna não busca nada em específico, seu poder lhe deu a liberdade de fazer o que quiser e assim ele age bem como a sua vontade. Ele apenas atravessou as eras porque se interessou em técnicas novas e novos humanos. Assim como dividiu seu corpo em 20 objetos, também se interessou pelo infinito de Satoru. Desde seu retorno, o feiticeiro mais forte da era moderna nunca foi seu objetivo. Ele só queria descobrir uma forma de ultrapassar sua técnica e foi isso que moveu todo o seu plano. Seu papel como vilão termina como uma barreira de puro poder. Para que não deixe o Rei das Maldições reinando novamente na Era de Ouro, os protagonistas dessa história terão que vencer o ser que está ali somente para se divertir. E por fim, aquele que muito provavelmente será o último antagonista da série, o feiticeiro mais maligno da história, Kenjaku. Ele é um xamã que nasceu há séculos atrás e devido à sua técnica onde pode realocar seu cérebro no cadáver de algum outro feiticeiro, permitiu que ele vivesse até os dias atuais e isso vai refletir bastante na sua formidável construção como vilão da obra. O que melhor define Kenjaku é a curiosidade. Devido à sua técnica que funciona como uma imortalidade onde ele fica passando de corpo em corpo sem que seu cérebro envelheça e morra, fez surgir dentro dele um grande fascínio em entender e compreender tudo que o mundo Jujutsu pode oferecer. E isso funciona muito bem dentro do paradoxo do ser imortal, que vai observar tudo à sua volta nascer, crescer e morrer, enquanto ele próprio segue para o próximo ciclo. Então, para não cair na monotonia de ver repetidamente as mesmas coisas, ele decidiu sempre buscar algo novo para se satisfazer. Porém, assim como Sukuna, Kenjaku não se importa em nada com a regra moral. Ele está disposto a fazer de tudo para experienciar tudo aquilo que este mundo tem de melhor ou pior. Assim, ele se dispôs a elaborar um plano que provavelmente levaria séculos para ser concluído. Kenjaku busca o ápice do Jujutsu, acumular toda a energia amaldiçoada do Japão em um único ser que se assimilaria com Tengen e ninguém sabe o que poderia surgir disso. Isso era apenas o mais prazeroso momento de satisfação para o feiticeiro em busca de maiores revelações. E todo esse plano ele vem articulando há mais de 1000 anos, trazendo Sukuna como objeto amaldiçoado e depois fazendo um receptáculo perfeito para o mesmo, além de outros inúmeros feiticeiros que ele conseguiu trazer à era atual através do Pacto de Ligação. Fora isso, ele também tinha um plano de contenção para o Portador dos Seis Olhos. Com tudo isso, ele criou um jogo perfeito em que xamãs batalhariam intensamente de forma a liberar mais e mais energia amaldiçoada, para que no fim o ser que ele tanto desejou criar nascesse com a maior concentração de energia que este mundo já viu. Se Kenjaku vai conseguir realizar o seu plano ou não, ainda não sabemos. Porém, ele já demonstrou ser um grande vilão e que, diferente de outras obras, ele não é mau porque é mau ou está buscando uma paz de maneira distorcida. O feiticeiro mais maligno da história só quer satisfazer a sua curiosidade.
Se as maldições são algo natural que agem por puro instinto, Sukuna é pura força e poder buscando diversão, enquanto Kenjaku é a inteligência em busca de novos conhecimentos. Foi dessa maneira que Gege Akutami quebrou diversos padrões do mundo dos shounens e pôde criar vilões realmente interessantes que nos causam o mais pavoroso temor, raiva e no fim até admiração por tamanha diversidade de ideias. E se os mocinhos dessa obra querem ficar na frente dos planos desses temíveis antagonistas, tentem a sorte. Para eles, essa nova geração não passam de pedrinhas barulhentas em seu caminho. Bem-vindos à nova Era de Ouro.